Não é o bicho de hoje, nós vamos falar sobre dois animais considerados um pouco devagar, mas muito interessantes pela personalidade, o jabuti e o tigre d'água. Tranquilos, curiosos e fascinantes, esse tipo de animal são ótimos para famílias com crianças e idosos, muito resistentes, silenciosos e que não deixam bagunça por onde passam. A filhote é um pouco mais ágil, dependendo da espécie também isso influencia, mas os répteis, no geral, eles são animais relativamente lentos e o jabuti mais ainda, né? Então, de fato, tudo neles é um pouquinho mais devagar. Ele já é paradinho, esse é o jeito que ele anda normalmente, né? E conforme ele vai ficando grande, ele vai ficando pesado também. Mas é o estilo deles. Então, assim, o réptil tem um metabolismo muito baixo e os jabutis mais ainda. Então, a digestão deles é lenta, o caminhar deles é lento, ele adquirir uma doença e manifestar vai ser lento, o tratamento também vai ser um tratamento demorado, então um animal incrível. O jabuti é meu animal favorito, né? Juntando os que eu tenho, meus, os que são depositados e os do criador, a gente tem quase 500 jabutis, né? Então é um bichinho que eu sou apaixonado, é muito legal. É um manejo simples, que você precisa se dedicar, lógico, né? Então, quando é filhote num terrário ideal, tudo mais, quando ele for adulto, dá pra gente criar ele de maneira solta, desde que cumpra algumas exigências, mas é um super pet, eles interagem, eles reconhecem o dono, né? E é muito legal mesmo. O jabuti é um animal que não possui dentes, mas isso não o impede de mastigar e nem morder. Jabutis brasileiros, ou seja, tanto o jabuti-tinga quanto o jabuti-piranga, que é aquele outro, eles são animais onívoros de preferências herbívoras. Então eles comem tanto proteína de origem vegetal quanto proteína de origem animal, mas eles, numa maioria, eles comem proteína de origem vegetal. Então uma ração de boa qualidade, além de verduras, legumes, né, e também fruta em uma menor quantidade. Embora eles gostem muito, não é o ideal para eles. A fruta é muito rica em frutose, né, apesar deles gostarem, vai bagunçar tudo a microbiota intestinal deles. E a longo prazo pode ser prejudicial, né? Então verdura, legumes vai ser um pouco mais pobre em caloria e muito rico em fibra. Então isso vai ajudar esse animal que foi feito para ter muita fibra no intestino. Então a primeira coisa é você saber qual é a espécie de jabuti que você está criando, porque cada uma tem um tipo de dieta e qual que é a exigência. Um jovem, talvez a exigência proteica vai ser maior do que quando adulto, né? E, enfim, pensando sempre em qualidade de vida e longevidade para esse bichinho. Em média, os jabutis chegam a possuir cerca de 70 centímetros de comprimento e são centenários. Um clássico emblemático que veio a óbito é o Jorge o Solitário, né? Ele passou dos 100 anos, né? Então ele ganhou uma fama muito grande, ele foi super importante para a conservação, todo mundo começou a olhar para o jabuti, apesar de ser um jabuti gigante, né? Mas é porque ele viveu muitos anos. Mas tem relato de jabuti que passou de 200 anos. Então fala, é um animal super primitivo. De fato ele é primitivo, mas se você permitir e gerar uma interação com esse animal, você vai ver que vai ser um animal que vai interagir tanto quanto você incentiva aquilo. Então, de gostar de carinho, de gostar de certas pessoas ou de não gostar, isso acontece também. Ele não gosta de determinada pessoa, ele vai e ataca aquela pessoa. Então, ele é um animal que ele tem Sexto sentido, digamos. Não, ele é muito mais inteligente do que a gente pensa, né? A gente subestima a inteligência desses bichinhos, né? Então é legal quando a gente tem um grupo grande que cada um vai ter sua personalidade, eles vão gostar de tal coisa, mas não vão gostar de outra coisa. Eu tenho um jabuti que ele gosta de se coçar, então todo dia quase ele vai numa árvore e ele fica se coçando, ele gosta disso, é uma característica dele em meio a outros 40 que vivem com ele, né? Então eles não são animais parados, Não. como muitos dizem. De jeito nenhum. Um primo mais tímido e distante desta espécie é o tigre d'água. Eles são parentes, né? Então ambos são répteis e ambos são quelônios, que pertencem ao grupo das tartarugas, dos cágados e dos jabutis, né? Então a gente chama de tigre d'água, tartaruguinha tigre d'água, na verdade é um cágado, né? E é parente do jabuti, sim. Diferente do jabuti, que é terrestre, a tigre d'água é de hábitos semiaquáticos. Então, ela vai sim para a terra, mas a grande parte da vida dela, a maior parte da vida dela, ela vive na água, né? Se alimenta na água, copula na água, né? Então, é um animal dependente da água. Por ter esses riscos na cabeça, é chamado de tigre, né? Parece tigrado e vive na água. Então, tigre d'água. A gente tem aí a tigre d'água brasileira, né? Aqui no Brasil a gente tem duas espécies,
e fora do Brasil a gente tem algumas outras espécies. Que no Brasil é amplamente criada essa, legalmente a gente só consegue ter esse mimosinho aqui, que é o tigre d'água brasileiro, né? Então, Trachemis dorbini. E muitas pessoas têm, porque trouxeram e foram reproduzindo a tigre d'água de ouvido vermelho, né? Que é a tigre d'água americana, né? São animais interessantes. Eu, particularmente, prefiro muito mais jabuti, né? Mas a tigre d'água é um animal bacana também. Não vai ter interação que um jabuti vai ter. Ela vem, acostuma com você para se alimentar. Algumas até gostam de carinho. Mas, no geral, jabuti é um animal um pouco mais interativo. Quem costuma ver o tigre d'água dentro de aquários não imagina que esse pequeno pode chegar até os 30 centímetros. A primeira coisa é a pessoa ter ciência que não é aquela tartaruguinha pequenininha que você pode ficar no aquário. Mas muitas pessoas procuram com isso. Falar, o jabuti fica grande, vou optar por uma tigre d'água. Então, diferente do jabuti que uma hora na vida dele você vai ter que criar no meio externo, a tigre d'água você pode criar ela num aquário, mas não é um aquarinho. É um aquarião aí que eu tô falando de mais de metro, literalmente. Poderia colocar, por exemplo, em um jardim? Melhor coisa, você produzir um tanquinho para ela, né? Um lago, uma piscininha artificial, algo do tipo, é super bem-vindo. Mesmo com parentesco com o jabuti, esse cágado vive por apenas 35 anos. É um animal onívoro, então come tanto proteína de origem vegetal quanto de origem animal, né? Aos nossos cuidados, a gente indica 100% ração. Ração para tigre d'água vai super bem, né? Se você quiser complementar com algumas coisas, você pode, por exemplo, verduras, algumas frutas, né? Mas é um complemento. A ração é a base da dieta, uma ração de qualidade para a espécie tigre d'água. Às vezes eu atendo animais que estão submetidos a um cuidado errado há 10 anos, 15 anos, 20 anos e estão vivos. Se fosse um coelho nesse cuidado, não sobreviveria. Um papagaio, uma calopsita não sobreviveria. Mas a tigre d'água e o jabuti, eles são muito resistentes. Então, eu atendo um bichinho que está super errado, comeu errado a vida toda, foi criado num terrário a vida toda, mas ele está vivo ainda, né? Numa condição muito triste que às vezes a gente não consegue reverter esse quadro. A maioria das vezes a gente não consegue reverter esse quadro, né? Então, realmente é um animal muito rígido, muito forte. Segundo o governo do estado de São Paulo, essa espécie de réptil é a mais comercializada ilegalmente no Brasil. A gente acaba recebendo animais acidentados ou que correm algum risco. Então, esse daqui foi encontrado numa rodovia aqui em Campinas, a polícia trouxe até nós e amanhã vai levar para ser destinado esse animal, né? Mas sim, né, tanto o jabuti quanto o tigre d'água é um animal muito traficado, infelizmente. Hoje a gente pode ter esses animais desde que a gente adquira de criatórios legalizados. Então esses animais eles já têm uma procedência legal. Igual a gente tem fazenda que cria boi, fazenda que cria cavalo, existem fazendas que criam répteis. Então esses animais eles vêm com toda a documentação, nota fiscal, certificado de origem, né? O tigre d'água brasileiro ele não corre risco de extinção, pelo menos por enquanto, né? Tigre d'água americana muito menos, tem muito. Agora jabuti sim, é uma espécie que está vulnerável, ela corre risco sim, principalmente o jabutitinga, que é a espécie de jabuti brasileiro mais ameaçada. Por falta de conhecimento, então tem muita gente que acaba recorrendo ao tráfico por não saber que existe de forma legalizada, ou muitas vezes nem sabe que aquele animal que ele está comprando ou ganhando é de origem ilegal, né? Então o fato da pessoa não saber, às vezes ela acaba adquirindo sem essa procedência legalizada. Outra coisa também é o valor, né? Então é muito difícil o criador comercial conseguir competir com o valor do tráfico. A gente consegue ver que o impacto dos criatórios brasileiros foi muito forte para combater o tráfico. Não combateu 100%, mas hoje, por exemplo, a rotina que a gente atendia de répteis ilegais era muito maior há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Hoje é raríssimo a gente atender um réptil ilegal, porque de 2015 para cá tá vindo vários criatórios. Então os criatórios chegando, eles conseguiram competir sim com o tráfico, né? Então uma pessoa deixa de adquirir do tráfico porque sabe que existe criatórios. Agora o que pesa é que o criador ele nunca vai conseguir chegar num valor tão interessante igual o do tráfico, que não paga imposto, né, e que não preocupa com cuidado com aquele animal e etc, né? Então eu acredito que é isso, mas a tendência é cada vez haver mais criatórios, mais respaldo jurídico para esses criatórios poderem criar em um maior volume e o preço cair.
Tchau!